Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é a sua primeira vez, clica aqui e se inscreve. Aproveita e já dá o seu joinha aqui e nos ajude a crescer. Outra coisa que eu vou pedir para você: conhecimento é a única coisa que quando você divide, multiplica. Então, compartilha! Eu vou explicar para vocês uma coisa referente à cinta de contenção. Eu tenho dois desenhos aqui, tá? Eu não sei se vocês conseguem identificar a cor, mas aqui eu coloquei uma legenda. Preto quer dizer a cobertura do bolo, então essa parte de fora e essa parte de fora. O primeiro desenho é um bolo que foi feito com cinta de contenção. O segundo bolo, a segunda fatia, é um bolo que foi feito com blindagem. Então, por exemplo, o azul representa a massa do bolo, o rosa representa o recheio do bolo e o roxo, vamos dizer que está representando a contenção. A contenção você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer a cinta de contenção como nesse daqui, ou você pode fazer na blindagem. Bom, por que que eu Angélica Upner, sou contra a cinta de contenção, tá? Eu tenho vários motivos para falar para vocês por que que eu acho errado fazer cinta de contenção num bolo. Primeiro, a cinta de contenção, quando você faz que lá em cima nós temos o brigadeiro, que muita gente usa, o ganache ou o buttercream, tá? Eu acho que tanto o brigadeiro como o buttercream, com o decorrer do tempo, ele também cede, porque ele se altera com a umidade do seu bolo, ele se altera com a temperatura do local onde está o bolo, ele também não sustenta peso, tá? Então, na hora que você faz, o bolo tá ok, meia hora depois que o bolo tá na mesa, ele tá ok, mas a lei da gravidade faz com que o bolo é a primeira coisa que vai para a mesa e a última coisa que sai da mesa. O bolo é onde o seu cliente vai tirar foto, atrás do bolo. E aí ele não vai aguentar muito tempo na perfeição. Então esse é um dos primeiros motivos de que eu não concordo com a cinta de contenção. O segundo motivo está representado nesse desenho. Vamos dizer que o seu cliente te encomendou um bolo de aro 15 centímetros. Então, esses dois bolos aqui, a massa do bolo, ela é um aro 15 centímetros. Só que quando você faz a cinta de contenção com um recheio brigadeiro, mas o seu cliente pediu ganache, vamos dizer, ou o seu cliente pediu frutas vermelhas com creme 4 leites. Mas aí você tem que fazer uma cinta de contenção de brigadeiro, ou de buttercream, ou de ganache. Então, esse pedaço aqui do bolo, essa parte da cinta de contenção, não vai conter o recheio que o seu cliente encomendou. Então, quem ficar com essa fatia aqui do seu bolo
todinho não vai receber o recheio que o seu cliente encomendou. Porque se eu encomendo um bolo com recheio de 4 leites e frutas, e não é pouco, tá, gente? A circunferência inteira do bolo vai ser buttercream, vai ser ganache, vai ser qualquer outra coisa que eu não encomendei. Mas se eu não fizer isso, sim. O que acontece quando você faz blindagem? Você tem essa contenção, o seu bolo acaba ficando maior até um pouco, porque você faz a blindagem nesse. Mas quando você corta o pedaço, o seu cliente, ele pega aqui o recheio que você pediu. Por quê? Você não precisa necessariamente entregar isso aqui, ó. Você pode arrancar isso aqui do bolo se você quiser, tá? Quando você vende o seu bolo por pedaço, esse pedaço aqui não contaria, gente. Pra mim não contaria. Eu não sei vocês. Então, esse aqui é o segundo motivo de eu ser contra a cinta de contenção, tá? Então, a cinta de contenção, você está entregando para o seu cliente algo que ele não pediu. Ele não pediu o bolo recheado com ganache ou com buttercream ou com brigadeiro duro, porque cinta de contenção tem que ser um brigadeiro mais duro, tá? Então, é polêmico, muita gente faz e eu não concordo. Essa é a minha opinião. Eu prefiro 1000 vezes entregar um bolo com o tamanho maior, porque eu tô fazendo o ganache e o ganache me dá um pouco mais de espessura no bolo, e avisar. Agora, se você faz isso daqui, você tem que falar para o seu cliente: olha, eu uso cinta de contenção porque a gente tem que pôr a cinta de contenção. Então, isso quer dizer que um bolo que seria de 15 fatias, ele não vai ser 15 fatias, ele vai ser 12 fatias, porque essas fatias aqui, elas não contam. A terceira coisa que seria um problema, né, no meu ponto de vista, é a questão da quantidade que você serve. Se você vende o seu bolo por quilo ou por fatia, quando você faz cinta de contenção, se você vende por quilo, você está aumentando o peso do seu bolo com algo que o seu cliente não pediu. E se você vende por fatia, você está diminuindo o tamanho do bolo que o seu cliente não pediu. Então, tá aí uma coisa pra gente, depois que eu terminar a live, a gente discutir, vocês poderem falar o que vocês querem. Se alguém quiser entrar comigo na live pra gente discutir sobre esse assunto. Bom, calda para molhar o bolo. Leite, suco, água. Essa da calda, ela tá muito ligada ao tipo de massa que você usa. Então, se você usa uma massa amanteigada, a massa amanteigada ela já tem um sabor muito forte. Então, quando você vai usar uma calda nesse bolo, não tem por que você usar uma calda com sabor. Vai virar uma mistureba no bolo, porque o bolo tem sabor de manteiga com baunilha. Aí você faz uma calda com sabor de especiarias, e aí vai ficar o quê? Uma mistura. Ou você faz uma calda de frutas para molhar o bolo, ou você faz aquela calda de leite condensado. A massa amanteigada já é uma massa mais doce do que o normal. O que vai acontecer? Você vai adoçar muito mais a sua massa. Então, quando você trabalha com uma massa amanteigada, a recomendação por questão de paladar, por questão de finesse, é você usar uma calda neutra, ou o que aqui eles chamam de simple syrup, que é aquela calda de água mesmo, com um pouquinho de açúcar, ou no máximo um extrato de baunilha, porque a massa já tem sabor de baunilha, para você regar o seu bolo, porque você não precisa agregar sabor.
Quando você trabalha com massa chiffon e massa pão de ló, essas duas massas, elas são massas neutras, porque elas não têm sabor marcante. Então, esse tipo de massa você pode agregar sabor. Então, você pode, por exemplo, você está fazendo um bolo de abacaxi, regar com uma calda de abacaxi. Você está fazendo um bolo de morango, você pode regar com uma calda de morango. Você pode agregar sabor na massa que não vai alterar, porque são massas neutras. Então, quando você vai molhar o seu bolo, você tem que entender qual é o tipo de massa que você vai trabalhar para que você não sobrecarregue o sabor do seu bolo. Leite, tá? Se você mora num local muito quente, ou se o seu bolo não vai poder ficar conservado em geladeira, jamais, anotem aí, jamais molhem seu bolo com leite, porque você vai azedar. Você não, o seu bolo vai azedar. Então, jamais não molhem o bolo com leite se o bolo vai ficar fora da geladeira, tá? Você vai ter grandes problemas com o seu cliente se isso acontecer. Ótimo, nós já falamos então sobre a calda, o que fazer, o que usar. Tem gente que usa refrigerante, boa, pode, se a sua massa é neutra ou amanteigada, você pode usar o refrigerante, que o refrigerante tem um sabor neutro. E tem gente que, porque quando você trabalha com massa amanteigada, tem gente que molha com água simplesmente. Por quê, gente? Porque você não precisa agregar valor na massa amanteigada, então você precisa umedecer a massa. Então, se você vai umedecer a massa, água umedece a massa. E não tem problema com isso. Essa é a minha opinião, tá, gente? Angélica, a minha opinião, que eu acho válido vocês analisarem, questionarem. Na confeitaria, alguns casos, gente, o menos é mais, tá? Quanto mais você quer incrementar o seu bolo com sabor, pior fica, porque fica uma mistura de sabores. E não, eu acho que você, quando come um bolo, você quer sentir o sabor da massa, do recheio. Então, se você põe calda com muito sabor, se você acaba mascarando o verdadeiro sabor do seu bolo. Muito bem, nós vamos para blindagem agora. Existem pessoas que fazem blindagem de buttercream. Sim, faz blindagem de buttercream. Tem blindagem de buttercream, tem blindagem com glacê real, tá? Tem blindagem de tudo quanto é tipo, gente. Blindagem, para você ter um bolo bem blindado mesmo, protegido, é ganache, tá? Então, blindagem, gente, o nome já diz, blindagem. É uma coisa para você realmente blindar o seu bolo e evitar que o recheio venha para fora, evitar que a calda venha para fora, proteger o seu bolo da temperatura, proteger o seu bolo do tempo, do clima, do peso. Então, eu recomendo blindagem de ganache e com chocolate cobertura. Ai, mas tem aquelas pessoas que falam que chocolate de cobertura é porcaria, não tem sabor, não sei o quê. Blindagem é para você proteger o seu bolo. Se você coloca um chocolate de nobre, o chocolate nobre tem alto teor de cacau e o cacau derrete, a manteiga de cacau derrete com o calor. Então, se você quer proteger o seu bolo, você vai acabar estragando o seu bolo, porque o chocolate vai derreter junto com a sua cobertura. Então, por que a cobertura, o chocolate cobertura que a gente usa? Porque ele utiliza gordura vegetal, e a gordura vegetal ela não se altera com a temperatura, nem muito frio, nem muito quente. Ele se mantém praticamente estável nas duas temperaturas. Por isso que você usa o chocolate de cobertura para fazer blindagem. Por isso que quando você faz
a blindagem externa, né, e não a cinta de contenção, se o chocolate que não é, né, de cobertura, que não é aquela coisa nobre, ela pode ser inutilizada. É só você orientar o seu cliente, você tira a cobertura e joga fora. Não precisa cortar e servir para o seu cliente, porque ele está depois daquilo que o cliente pediu para você. A quantidade de líquido que você molha o seu bolo é uma coisa muito pessoal. Isso faz parte da sua assinatura. O que é que você propõe para o seu cliente? Existem pessoas que na assinatura dela o bolo não é molhado. Existem pessoas que o bolo é muito molhado. Você vai ter que encontrar o meio termo e você vai ter que estar sempre pedindo para o seu cliente um feedback, perguntando para ele: olha, o que você achou? Você acha que tem que molhar mais? Você acha que tem que molhar menos? Eu criei essa assinatura. A minha assinatura é um bolo extremamente molhado. Gente, tem cliente que ainda fala para mim: não, eu quero é muito molhado, que o bolo chega até pingar de tão molhado que ele é, mas o cliente pediu. Eu falo: olha, vai ficar molhado, vai vazar, não tem problema, é assim que eu quero. Então, tudo depende da sua assinatura, daquilo que você propõe para o seu cliente. Lembrando sempre que você tem que entender qual é o tipo de massa que você usa. Eu não uso massa amanteigada, porque o meu bolo vai para a geladeira. E se eu usar massa amanteigada, o meu bolo vai ficar duro. Por mais molhado que ele seja, ele vai ficar duro, porque manteiga e geladeira, a geladeira endurece, tá? Então, se você usar um chocolate nobre, ele não vai dar o efeito. Por mais que o chocolate meio amargo ele seja mais resistente, porque ele tem mais sólidos de cacau, mas ele também tem manteiga de cacau, e a manteiga de cacau que é que derrete, tá? Meu bolo com pasta americana é tão molhado quanto o meu bolo torta. Não muda, tá? E eu posso fazer 4, 5 andares que o meu bolo ele vai ser sempre o mesmo. Sai daqui da loja todo montadinho. Eu não monto mais bolo no local. A única hora que eu não uso blindagem e que eu realmente tenho que usar a cinta de contenção é quando eu vou fazer um bolo naked. Então, quando eu vou fazer um bolo naked, eu mudo completamente o meu estilo de bolo. O bolo vai ser naked, então ele vai ser massa amanteigada, ele não vai ser tão molhado e ele vai ter cinta de contenção, porque é um bolo que pede isso, aqueles naked, semi-naked, que você não tem nada para proteger o bolo, a não ser a estrutura dele mesmo, que é a massa, que é o tipo de recheio tem que ser mais duro, mais consistente, tá? Eu recomendo para blindagem o chocolate fracionado. No Brasil, pode usar da Mavalério, da Harald, da Cical, qualquer um desses aí que sejam cobertura, chocolate de cobertura, porque em vez de ele ter a manteiga de cacau, ele tem a gordura vegetal hidrogenada, que é essa gordura vegetal, que é a mesma gordura, aí você vai falar, é a mesma gordura que vai no chantininho, tá, gente? No chantilly da Amélia, da Chantifest, todos esses vão gordura vegetal hidrogenada. Então, pode usar. Antigamente, as nossas mães, as nossas avós, até hoje acho que deve ter, faziam tortas doces com gordura vegetal hidrogenada. Então, gente, tá na confeitaria, é para usar. É claro que você não vai se matar de comer um balde de gordura vegetal hidrogenada, mas em alguns momentos você precisa usar pela sua segurança, né? Principalmente você, confeiteira, de não ter que passar o perrengue de um bolo desmontar, de um bolo mal feito lá na festa, ter que correr para socorrer. Então, eu aqui, o meu bolo sai, as meninas que já assistiram live decorando, ele sai da geladeira, eu passo o ganache, volto para a geladeira, tiro da geladeira, ponho a pasta americana, volto para a geladeira. Mas a pasta americana não mela? Mela. Ela, a hora que o bolo suar, ela vai melar. Ela só vai estragar se você colocar a mão. Se você não colocar a mão, ela vai melar e ela vai secar. Simples, seca, tá?
eu nunca fiz teste com a pasta do Brasil, então eu recomendo vocês aí no Brasil, façam um teste, cobre um bolo, põe na geladeira, tira da geladeira e deixa ele secar, veja se ele mela, né? Porque o que vai acontecer, gente? O bolo vai para a mesa, ele vai ficar lá um tempão na mesa. O ponto do meu brigadeiro, ele é um ponto a menos do brigadeiro de enrolar. Por quê? Porque o meu bolo é muito molhado. Então, a umidade do meu bolo já vai amolecer o meu brigadeiro. Então, eu não posso pôr um recheio de brigadeiro muito mole. Porque se eu colocar muito mole, ele vai virar água na hora que o meu cliente cortar. Mas isso é porque a minha assinatura é essa. Então, todo mundo tem que entender qual é a sua assinatura, fazer teste, sabe? Faz teste com o seu bolo para você ver se ele desmorona ou não. Não pode ser duro, não pode ser mais do que ponto de enrolar. Então, você tem que entender aí. E, gente, sempre teste. Faz, põe na geladeira e tira e serve para sua família gelado para ver como que tá o ponto. Faz, deixa fora da geladeira para ver como que tá o ponto. Eu blindo todos os meus bolos. Só não blindo o bolo que vai com acetato. Se eu vou fazer chantininho, meu bolo vai blindado. Se eu vou fazer buttercream, meu bolo vai blindado. Se eu vou fazer pasta americana, meu bolo vai blindado. Por que isso? Como que fala? Como que é um desperdício? Não, não é um desperdício. É uma segurança para mim, tá? Essa é a minha segurança de que o meu bolo vai sair daqui intacto e vai ficar intacto na mesa do meu cliente até ele cortar. Por quê? Por que você não faz cinta de contenção? Já falei. Porque cinta de contenção eu perco fatias úteis, como a Dani falou, do meu bolo. E eu não acho certo mandar para o meu bolo um bolo com fatia útil menor do que ele me pediu. E também, gente, se você vende o bolo por quilo, isso daqui é aumento de quilo no seu cliente e que ele não pediu, né? Eu só uso cinta de contenção se eu vou fazer bolo naked. Bolo naked eu uso sim cinta de contenção, eu uso massa amanteigada, porque esse bolo exige. Agora, se eu vou fazer bolo naked que o cliente permite que eu coloque o acetato, aí eu não ponho cinta de contenção, não ponho nada, porque... se vocês olharem minhas fotos, vocês vão ver que tem vários bolos de 3, de 4 andares, todos naked com acetato. Eu nunca usei glacê mármore, tá? Mas eu acho que você pode, porque em cima do ganache você pode usar o que você quiser, tá? A medida que eu uso são 500 gramas de chocolate, 10% de água ou 20% de creme de leite para um bolo de 15 centímetros, 6 inches. O buttercream não escorrega no ganache, tá? O buttercream pega super bem no ganache. Quando você faz uma blindagem no bolo e você vai aplicar uma cobertura e você tem medo que essa cobertura não cole no seu bolo, você vem com uma leve camadinha primeiro, tá? Para dar uma seladinha no seu bolo para depois aplicar. Então, você tem medo, você vai fazer bico de chantininho no seu bolo. Aí você vem, passa uma leve camadinha de chantininho no seu bolo e depois vem pondo o bico, que não vai ter problema nenhum, tá? Marshmallow, gente. Sabe aquele marshmallow italiano que eu falo para vocês, que eu já falei, que eu tenho até essa queimadura aqui no meu braço por causa dele? Até bolo com ele, todos blindados, tá? A cinta de contenção que eu uso no meu naked depende do que vai ser. Se ele é daquele semi-naked que eu vou usar buttercream, eu coloco ganache, tá? Eu coloco o ganache branco de cinta de contenção e aí eu ponho o buttercream, porque o buttercream e o ganache tem uma cor muito parecida. Nunca eu coloco cinta de contenção de brigadeiro. Ou é buttercream ou é ganache. Não coloco outra coisa, gente. Eu morro, sabe o que é? Morro de medo de ter acidentes.
Então eu prefiro trabalhar com a maior segurança possível nos meus bolos. Vamos falar sobre o tall cake. Gente, aqui de confeiteira para confeiteira, tá? Pra gente, quando faz um bolo, a gente não... Raramente a gente corta o bolo, né? Mas eu vou falar pra vocês que nessa minha vida de confeiteira, meu começo, principalmente aqui nos Estados Unidos, para ganhar dinheiro, né, extra, além de eu fazer o bolo, fazer as coisas todas da festa, eu ia lá na festa do cliente ganhar por hora e servir, tá? Eu fazia isso. Eu servia essas festas. E a pior coisa que tem, gente, é cortar bolo, tá? Cortar bolo é horrível. E agora você imagina, o bolo, o tall cake é lindo, tá? É maravilhoso. Para você que sabe cortar bolo e tem uma bandeja, tem coisa para você cortar, beleza. Mas imagine o seu cliente lá na festa de aniversário ou do casamento, o pessoal que não é o dono da festa que está cortando o bolo, não vai cortar o bolo do jeito que tem que cortar, vai desperdiçar pedaço. Ou então seu cliente vai ter acidente na hora de cortar o bolo, porque, gente, venhamos e convenhamos, tá? É horrível, horrível cortar um bolo alto. Quem concorda comigo que é horrível cortar um bolo alto? O semi-naked, para você fazer ele com a cinta de contenção de Butterqueen, ele não pode ser um bolo molhado, ele tem que ser um bolo amanteigado, tá? Então tudo tem que contar tudo, o recheio tem que ser mais firme. Então eu já falo pro meu cliente, ó, você quer um bolo assim? Porque o que mais tem, gente, é noiva vindo com foto de revista para você fazer, né? Aquele semi-naked lindo, que não tem um tortinho. Aquilo lá é foto de revista, que não tem recheio mole de brigadeiro, não tem recheio de geleia de fruta, não tem nada disso. Então eu já explico, ó, é bolo seco, não é molhado, é recheio mais consistente, tipo um brigadeiro mais duro, um doce de leite mais firme. Não vem com essas coisinhas de querer coisa molinha, molhadinha desse jeito, porque não funciona, tá? Então ele vai ficar firme, mas também não vai ficar molhadinho, ou uma coisa ou outra. Aqui, ó o desenho aqui, né? O verde em volta, gente, é o bolo. O vermelho é a massa, o azul é o recheio. Então, isso aqui é uma fatia de tall cake. Imagine você cortar essa fatia enorme. Aí você tem que falar pro seu cliente, você tem que cortar assim, assim. Depois você tem que cortar assim, assim, para poder dar um número de fatia. Vai dizer se a pessoa na hora de cortar o bolo vai lembrar que ela tem que fazer isso. Não vai. Vai dizer se o cara, dono do buffet, o garçom, que não é nem o dono, que tá trabalhando, que vai cortar o bolo, vai lembrar que tem que fazer isso. Não vai lembrar, gente. Ele vai cortar a fatia no máximo assim, assim, e vai o fatião lá. Quer melhorar o trabalho do seu cliente? Faz o seu bolo em 2 etapas para fazer um tall cake. O seu bolo fica muito mais seguro porque você coloca estrutura aqui dentro. A fatia fica muito mais fácil para o seu cliente cortar, porque ele vai cortar uma fatia de um tamanho normal e ele vai cortar em 2 vezes. Ele dá mais trabalho para quem? Para mim, para quem faz. Mas ele também dá muito mais segurança para você. Por quê? Um bolo assim é muito mais estável do que um bolo assim. Um bolo assim, ele é instável. Porque conforme ele vai ficando lá, se ele está muito molhado, o peso, ele pode até fazer assim. Desse jeito, ele não vai desandar, gente. O tall cake, ele normalmente ele tem ou a mesma altura do diâmetro para mais. Então, se o seu bolo tem 15 de diâmetro, ele é considerado tall cake se ele tem 15 de altura ou mais, tá? Bom, vamos para o último tópico da noite. Vendo o meu bolo por quilo ou fatia. Quando você vende por quilo,
há uma desvantagem. Por quê? Porque se o seu bolo, desvantagem para o cliente, tá? Se o seu bolo, que é o meu caso, é muito molhado, eu vou estar vendendo água para o meu cliente, né? Suco, leite, sei lá, porque meu bolo pesa. E pesa muito. Se eu uso ganache por fora e não cinta de contenção, também. Então eu não posso vender. Eu acho particularmente muito mais seguro você vender por fatia. Quando você vende um projeto artístico, como a Sandra falou, você vende o bolo pela fatia, o número de fatias que serve aquele bolo. Muitas vezes, se você vender por quilo, o seu bolo ele vai pesar muito mais se ele tem blindagem, se ele é um bolo muito molhado, pela medida de gramas que uma pessoa come. Então, o meu bolo não serve vender por quilo. Eu acho muito mais fácil, muito mais seguro vender por fatia. Lembrando que a gente sempre tem que dar um chorinho, vamos dizer assim. Então, o bolo de 15 centímetros de diâmetro, eu vendo para 10 pessoas. Eu não falo por fatia, 10 fatias. Eu falo, o bolo dá para 10 pessoas. O bolo de 8 inches, que é o de 20 centímetros de diâmetro, dependendo da altura dele, ele dá para 20 pessoas. Vocês estão entendendo a diferença? Em vez de ser fatias, eu falo o número de pessoas. Por quê? Fatia quer dizer que cada pessoa... uma fatia. Então, se eu coloco 10 pessoas, uma fatia. Só que acaba dando mais. Dá mais fatias o meu bolo. A gente tem que ter o chorinho, sabe? Porque brasileiro não dá para você dar a quantidade exata. Brasileiro come mais. Então, quando você tem um trabalho artístico, como a Sandra falou, você vende o projeto, mas você tem que dar um número para o seu cliente. Olha, esse bolo você vai servir 20 fatias. Esse bolo você vai servir 20 pessoas, né? Para você dar para o seu cliente uma ideia. Então, se você vende por peso, o que está incluído no seu peso? A cobertura, o recheio, o molhado. Eu já escutei histórias de gente falar: eu vendi 2 quilos para o meu cliente, mas meu bolo está pesando 1,8 kg. Molha mais, bota mais cobertura. Quer dizer, você está agindo de uma maneira vamos dizer, de má fé quando você faz isso, porque você não está vendendo o peso correto que o seu cliente, que seria suficiente para você servir o número de convidados.